Não, esse não, depois você canta o seu. Já estou em live já. Olá, 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 olá. Glória a Deus, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia na presença de Deus. Vamos de compartilhamento de live. Alaides, boa noite. É isso aí. Estamos ao vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando para dar início a esse culto online para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Deus de poder e providência, quero nesse momento apresentar minha vida diante de Ti. Eu quero te pedir, toma completo domínio, ser comigo. Me ajuda nesta caminhada, na peleja, fazer o Teu ídolo, o Teu querer e a Tua vontade em nome de Jesus. Guarda meus filhos, guarda minha vida, livra de todo mal, seta, retaliação, fúria, dado inflamado do inimigo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloca o escudo do Senhor sobre a minha vida e a vida dos meus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar louvando ao Senhor para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, só o Senhor é Deus. Me peguei perguntando: o que pode Deus fazer? Louvado seja o nome do Senhor. Curte a live, povo de Deus. Mudar todos os planos, fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, conhecer teu sentimento e avaliar tua reação. Glória a Deus. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador, e se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só, e no meio da adversidade um exército de inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora? Olá, povo de Deus, bem-vindo. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar
a voz de um adorador. Ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só. E no meio da adversidade, um exército de inimigo vier te afrontar. Questionou, adora. Questionou, adora. Se ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Se ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora. Nós vivemos num contexto onde tudo tem que dar certo. Ou Deus faz, ou Deus faz. E quando isso não acontece, nos decepcionamos, nos frustramos e achamos que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Mas, na verdade, Deus quer saber se você é um verdadeiro adorador. Então, adore. Glória a Deus. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Se ele nada fizer, me mostre a sua fé. Eu prefiro adorar. Será, né, amado? Eu prefiro adorar. Prefiro adorar. Se ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Será que se ele nada fizer, a gente adora? Será que nós somos esse verdadeiro adorador, amados? Porque muitas das vezes Deus promete algo pra gente e aí ele fica falando só um pouquinho só de tempo. Já aconteceu com você? Né? Aí Deus fala assim, só um pouquinho só de tempo, só um pouquinho só de tempo. E esse tempo, às vezes, não é o nosso tempo. É o tempo de Deus. Às vezes, não sempre é o tempo de Deus. E aí nós começamos a questionar. Mas, Senhor, cadê as promessas? Por que não se cumpre? E às vezes a gente fala assim, se ele nada fizer, eu uso a minha fé, eu prefiro adorar. É forte, né? É muito forte. Vai louvar, Amanda? Qual que é? É muito forte essa declaração, hein? Se ele nada fizer, eu uso a minha fé, eu prefiro adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos dê força, ânimo para perseverar, permanecer e engrandecer o nome santo do Senhor. Outro dia eu estava indo para a igreja, encontrei uma mulher e ela me cumprimentou. E ela perguntando se eu estava indo para a igreja, qual era a igreja, e eu comentei com ela a igreja que eu estava indo. E quando eu falei, ela falou assim que estava desviada da presença do Senhor. E devido às situações, as coisas que ela passou dentro da igreja. Ela... Vem, filha. Boa obra? Hã? É boa obra? Não. Depois nós põe boa obra, vem. Tá, Glória a tá Deus. muito. Glória a Deus. Eita, você não senta, você se joga.
Cumprimentos irmãos com a paz do Senhor. Quem esteve aqui ontem, no começo da live, vai saber qual louvor que eu vou cantar. Glória a Deus. Sarinha, vai levar, Sarinha? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela curtida, povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um que está nesta live. Às vezes eu estou em guerra, mas eu tenho que cantar. Às vezes quero ouvir, mas Deus me usa pra falar. Tem dias que o peito aperta, só dá vontade de chorar, mas não desistir, vou até o fim, daqui a pouco eu chego lá. Mundo cheio de defeitos, mas Deus é perfeito e vai me ajudar. Tem os meus conflitos, erros e acertos, mas há uma promessa e não posso parar. Deus vai me sustentar. Amém. Em nome de Jesus. Quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar, pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém se levantar. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem, mesmo assim eu vou profetizar que o de hoje não significa nada perto do que Deus fará. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Humano cheio de defeitos, mas Deus é perfeito e vai me ajudar. Deus deu conflitos, erros e acertos, mas há uma promessa e não posso parar. Deus vai me sustentar. Agora. Quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar, pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém se levantar. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem, dizendo assim eu vou profetizar o que o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará. Glória a Deus. Senhor Jesus vai nos dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa da sua fraqueza. Então pode passar vendo tempestade, mas o poder do Senhor está se aperfeiçoando na sua fraqueza. Não turbe o seu coração. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Meu Deus, não há. Ele já sabe tudo que eu preciso, sem eu precisar falar. Quem é como meu Deus? Não há. Se ele permitiu, é porque já viu que eu conseguiria suportar. Quem é como meu Deus? Não há. Ele já sabe tudo que eu preciso, sem eu precisar falar. Quem é como meu Deus? Não há. Se ele permitiu, é porque já viu que eu conseguiria suportar. Quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar, pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém se levantar. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem, e as guerras se irem precisar.
Hoje não significa nada perto do que Deus fará. Levanta sua mão e diga: Aleluia. Quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar. Pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém se levantar. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem, e às vezes assim eu vou profetizar. Porque o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará. Glória a Deus. Que Deus fará. Que Deus fará. Glória a Deus. Coloca boa obra, playback com letra. Tá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Ana Alves, Tânia Marinho, Maria Almeida e Valmir Santos. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e sua família. Roseli, seja bem-vinda, Roseli. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. É isso aí, povo de Deus. Vamos louvar mais um hino. Vamos. Põe a mão na frente da propaganda. Missionário Roseli, seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Aí você vai, né? Isso. É isso aí, povo de Deus. Vamos estar louvando mais um hino para a glória do Senhor. Aleluia. Já estarei entrando na palavra e depois estarei orando para aqueles que necessitam de oração. Como que ele descarrega preso assim? Você já... Tá grande, você tem que aprender a equilibrar o peso. Fica muito pesado. Esquece. Vai. Glória a Deus. Oi, Sara, paz, amada. Porque não descarrega o peso, está grande. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe o céu, se passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele, nunca houve e não haverá. Você tem que desensaio. Me ensinou, agora tá aqui pra gente ir. Cara dela. Não sai espanhol, não. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo você já tentou demais, agora pare de sonhar. Obrigado, Roseli. Então foi Ter os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Sabe o que aconteceu? Vamos lá. A voz de Deus brada, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Eu não te trouxe até aqui pra morrer. Será que você esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora,
Ele tudo cumprirá. Passa o céu, se passa a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu E e depois te arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar E e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois ele sela a sua palavra. Já prepara o coração de Deus Pra ver Deus. Essa linda obra que ele. Quando você não souber, aí você baixa a voz. Aí eu desafio. Entendeu? Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. no seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passa o céu, se passa a terra, e a palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Quem começou a boa obra É fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passa o céu, se passa a terra, Mas sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que o meu Deus. Nunca e jamais haverá. Coloca coisa nova, Maria Massal. Aí, acho que já terminou. Aí vai lá, põe, depois você volta. Pra não ficar da propaganda. Paz do Senhor, missionária Roseli. Que dia que você vai subir aqui na telinha, mulher? E trazer uma palavra de Deus, uma saudação, um louvor, hein? Eita glória. Já fugiu da tela. Amados, a palavra de Deus tem poder. Hã? Vou dormir agora, boa noite. A palavra de Deus tem poder, né? A palavra de Deus é muito forte e às vezes a gente, né, temos ser, né, carregar às vezes a gente quer tanto, né, ter um título de missionária, de pastora, mas tem um peso, né, mano? Olha que eu ainda não tenho. Deixa eu ver aqui. Oh, glória aí, a mulher tomou posse. Louvado seja o nome do Senhor, missionária Roseli. Tá sempre na live, mas sempre Oi, quietinha, amada. paz, tudo bem? Ótimo, melhor agora. E você, tá bem? Estou bem, sim. Até queria subir mesmo. Ô, glória. Deixa Deus te usar na terra, hein? Estou tossindo, desculpa. É que, na verdade, eu estou passando em algumas lives para deixar um testemunho Sim. da, a glória que é a gente abrir uma live, sabe? Porque aos dias atrás, eu abri uma live e um jovem, era bem pouquinha gente, né? Porque eu estou iniciando, tinha uma Sim. pessoa, duas, três, e assim, sempre está trocando as pessoas, né? Aí o moço falou assim, ó, eu não acredito em Deus, na live, né? Daí ele logo em seguida escreveu, sou ateu. Eu vi que ele ficou ainda, né? Ele falou que não acreditava em Deus e disse que era ateu. Daí eu falei, que bom que você não saiu da live. Porque eu quero provar para você que Deus existe e ele é galardoador dos que o buscam.
Amém. E você não acredita porque você não conhece a palavra. É. Aí, porque eu poderia ter, como é que a gente fala, eliminado ele, né, da live, tirado, excluído, né? Mas eu Uhum. fiquei feliz que ele ficou, porque eu pude falar, porque não adianta. Eu estou falando isso porque às vezes as pessoas, quando são confrontadas numa live, elas acabam tirando a pessoa, né, para não se Bloqueando, né? incomodar. Daí ele falou assim, ó, quer ver, que ele não acreditava em Deus e que ele era ateu. Eu falei, não, Uhum. você é ateu porque você não conhece a palavra. É. Então você foi sincero em dizer que você não acredita em Deus. Aí eu comecei a ministrar para ele que Jesus já amava, que Deus já amava ele desde o ventre da mãe dele e que ele não tinha nascido por acaso, né? Que Deus tinha um plano Aleluia. na vida dele. Comecei a ministrar assim, eu creio que foi de Deus, sabe? Foi o Senhor me Uhum. usando. Sim. Aí, quando chegou no final, ele pediu que eu rezasse por ele. Uhum. Daí eu falei, Então, não, eu não vou rezar por você, eu vou orar por você, eu vou orar a palavra de Deus, porque eu não posso orar, eu não posso fazer uma oração repetitiva, né? Aí uhum. orei por ele, sabe como que ele concluiu Hum. a nossa live? Ele falou É. assim, a senhora é muito humilde. Hum. Aí quando ele falou, a senhora é muito humilde, daí eu já lembrei daquele versículo que fala, né? Que a Hum. humildade, ela precede a honra, né? Então É. Deus me honrou. Quanto mais humilde a gente for, mais simples a gente for, de uma maneira simples e clara, abrir uma live e deixar É. Deus nos usar, É. porque não é por muito conhecer, mas por ter fé e acreditar na palavra, né? Saber que Uhum. um dia Deus me transformou e o Senhor podia transformar ele, né? Com E é certeza. isso que as pessoas que entram na live muitas vezes para provocar, elas não entram, elas fazem isso por ignorância. E quando nós conhecemos um pouco o que a gente conhece, a gente pode tirar aquela pessoa do lamaçal do pecado, né? Porque ela entra para provocar uma mulher, um homem de Deus, né? Mas o Uhum. Senhor não vai sair perdendo, né? Nós Hum. pegamos isso e isso faz, ele dá uma oportunidade para que a gente possa ajudar as pessoas que estão, né? Às vezes estão Necessidade. só rolando ali sem interesse, sem intenção nenhuma, ou às vezes até para denigrir uma live, né? Mas o Uhum. Espírito Santo pega isso e faz disso favorecer essa pessoa que Deus já ama desde o ventre da mãe dela, né? Então era É. isso que eu queria Glória a deixar para Deus. cada pessoa que está aqui, né? Uhum. Entender que às vezes você não conhece, não é por ignorância, porque muitas vezes não chegou o tempo ainda, né? E às vezes numa live é a oportunidade que a pessoa tem de ouvir a palavra, né? É verdade. Esse, Glória a Deus. É verdade, é pode interessante falar. que a irmã está falando, que quando eu comecei a fazer minhas lives, eu comecei, primeiro foi no Facebook, aí eu fazia só os sábados, aí Uhum. depois foi no Quai, e depois foi no TikTok. Aí no TikTok Deus mandou fazer as madrugadas. E aí Deus falava assim, levanta e faz live. Aí eu, primeira vez que Deus falou para mim, eu falei, se é de Deus vai ter muita gente. Aí teve muita gente. Aí Uhum. depois Deus falou assim, aí era dia tipo assim, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, é o horário que Deus mandava eu levantar. Aí no outro dia Deus falou, levanta e faz live, porque tem gente que não consegue dormir, está necessitado de ouvir a palavra. Aí eu falei, se é Amém. de Deus, se é de Deus, vai ter muita gente. Aí Deus falou assim, se tiver uma única alma, já valeu a pena. Aí, nossa, eu mudei totalmente o meu conceito. Porque a gente acha que live boa tem que ter muita gente. Na verdade, se você for ver quanto mais espiritual a pessoa é, tem, assim, tem aquela questão daqueles que só buscam a revelação, né? E Uhum. aqueles que, tipo assim, que querem compromisso conhecer a palavra de Deus. E aí eu entendi que uma vida sendo transformada já tem festa no céu, já agrada ao Senhor. E é isso que Amém. Deus quer. E aí eu faço live também no Instagram de manhã, às 9 horas da manhã. E aí teve uns dias que eu não fiz, porque tem dias que a gente desanima, às vezes a gente tem vontade de parar. E eu parei de fazer live no Instagram uns dias.
Aí o que acontece? Aí um dia uma tava na igreja, uma irmã falou assim: Você não tá fazendo mais live no Instagram, né? Eu falei: Tô Opa. sim. Ela falou: Tá, não. Eu falei: Tô. Ela falou assim: Tá, não, você não fez não, nem antes de ontem. Eu falei: Como é que você sabe? Você nunca participa? Ela falou assim: Eu nunca estou online, mas eu assisto todas as suas lives. Todas elas. Ah, Eu deixo as lives gravadas. E ela sentiu falta porque eu fiquei 2 dias sem fazer. Então, é sobre a palavra, é sobre a transformação, igual a irmã falou aí. Por exemplo, a uhum. humildade, o acolhimento, e faz com que a pessoa se sinta acolhida e amada. E às vezes a pessoa ela tá perdida, sem direção, foi criada sem ser ensinada a adorar a Deus, sem Sim, conhecer a Deus, por isso que ela pensa dessa forma. Aí quando ela encontra alguém, ou pessoas, por exemplo, feridas com os pais, principalmente o paterno mesmo, ela geralmente tem uma dificuldade de ter aceitação com Deus. Depois que Deus usa alguém para falar no mais profundo, ou no acolhimento, seja numa palavra de amor, a pessoa ela se desbrocha na presença do Senhor. É Deus no controle, amada. Isso é muito edificante. Serve para incentivo para a gente. sim. E outro dia atrás entrei numa live também, né? Eu Uhum. até subi sem ser chamada, Olha acredita? só que É, mistério. eu não pedi para subir e ele não me chamou, mas eu subi. Deus Aí já eu, fez eu isso. contei a mesma história. E ele falou Uhum. assim: Irmã, é tão de Deus do que tu tá falando, que hoje a irmã não estava escutando, eu não estava escutando a live dele, né? Ele disse que ele ia parar porque tinha diminuído muito o número de pessoas que estavam acompanhando ele na live. Então ele achou Uhum. que já não era mais o tempo. Mas Hum. eu deixei bem claro, assim, no sentido de que era uma pessoa entrava a Uhum. segunda, a terceira, e assim, é essas pessoas que Deus quer pegar, sabe? É essas pessoas que estão meio que perdidas, entraram às vezes até sem saber o que ouvir, né? Uhum. Então, Uhum. foi um momento, assim, muito, para mim, foi um marco na minha vida, sabe? Glória a Deus. É. Foi uma confirmação do que quando Deus quer alcançar alguém, ele usa a ferramenta, e essa ferramenta é aquela pessoa que ouve a voz do Senhor e obedece e É. coloca em prática. Glória a Porque Deus. às vezes a pessoa, não, mas ela olha com os olhos naturais, né? Uhum. Quando nós vamos fazer live, nós não podemos olhar com os olhos naturais. Não. Nós temos que olhar com os olhos da fé e acreditar que Deus mandou, é Ele que vai fazer. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Muitas vezes a Verdade. gente fala a live, abre a live, fala com pessoas, as pessoas são alcançadas, são transformadas e não há um retorno no momento, mas um dia na glória nós vamos saber. É. Bem Porque o observado isso. importante é a gente se dispor, né? Eu É. creio assim que o TikTok hoje o meu ministério é evangelismo, sabe? Uhum. Eu gosto muito de ganhar almas, porque quando alguém me alcançou, há 26 anos atrás, eu sou grata até hoje. Ô, glória. Eu sou grata até hoje. Quando eu fui curada de uma depressão, Deus usou aquele meu irmão abençoado para ter paciência comigo, sabe? Uhum. Paciência, paciência comigo. Que o mínimo que nós temos que ter hoje pelas almas é amor e paciência. É. Porque se o Senhor nos coloca uma, uma pedra bruta na nossa mão, não é para a Uhum. gente desprezar. Não. Ele nos chama para lapidar essa pérola, né? Essa É. pedra, esse diamante maravilhoso. Hoje, o meu irmão, eu congrego ainda com meu irmão na mesma igreja, sabe? Uhum. Eu era católica, daí eu dizia, tu pega a tua Bíblia e eu pego a minha. Vamos ver se tu fala é verdade ou é mentira. Hum. E aí, hoje a gente congrega, e esse ano eu faço 27 anos. Esse ano eu vou ser consagrada a pastora, né? E Glória a ele, Deus. sim, está sempre dentro do meu lado e diz, Roseli, como eu tenho prazer de ver você crescer na graça e no conhecimento, Ô, porque glória. ele olha lá para trás. Quantas Uhum. almas ele está ganhando através do ministério, daquela,
daquela pedra bruta que ele pegou com depressão religiosa, idólatra, e dizia, às vezes eu vejo frases assim, eu nasci católica, eu vou morrer católica, frases que eu também falava, sabe? E Deus abriu o entendimento, e quando Deus abre o entendimento, nem a gente não compreende o porquê, né, do chamado. Então, eu acredito que o Senhor, ele não mudou, ele ainda é o mesmo, né? Essa presença de Deus, de transformadora, né? Ela está sobre nossa casa, sobre a nossa família, e que a gente possa, assim, ó, ser inteligente, espiritual, para perceber quanto Deus nos ama, né? E quer nos usar. Sabe, nós precisamos dar graças a Deus até porque conhecemos a verdade, né? Amém. Quantas pessoas olham para a gente, né? Selma? Sim. Quantas pessoas olham para nós e diz, nossa, como é que a Selma fala tão bem, né? Na verdade, eu te admiro muito, sabe? Eu já te acompanho algumas vezes. Eu gosto muito de ouvir você falar. Você tem muito conhecimento da palavra. Amém, mano. Amém, obrigada. Você tem mesmo, você tem. E a gente tem que motivar as pessoas que estão fazendo live a ponto de dizer, nossa, que bênção que eu estou ouvindo isso. Eu creio que Deus está falando mais contigo hoje do que com os que estão nos acompanhando, sabe? É desse Porque jeito. não pare. Eu sou profeta. Amém. Meu ministério é profético mesmo. É Amém, agora que eu glória. estou percebendo que Deus está falando contigo. Amém. É contigo mesmo Amém. que Deus está falando. Glória a Deus, é porque vem muito desânimo às vezes, amada. Mas não pode. Esse desânimo vem do maligno para parar alguém que tem unção, tá? Satanás, ele nunca vai querer parar alguém que não incomode ele, né? Porque assim, ó, Selma, se você parar, você não vai para o inferno. Mas se você parar, você vai deixar de levar pessoas ao céu, de saquear o inferno, sabe? Entendi. Porque quando nós nos calamos, nós estamos trabalhando em favor do maligno. Deixando de fazer o ID do Senhor, né, mano? Deixar. Porque o que o Senhor pediu de nós não é muita coisa. Ele só falou assim, ó, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Quem crê, ele não disse assim, vocês vão ter que bater na cabeça, rachar a cabeça e botar lá dentro, não. Ele só falou assim, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Quem crê é uma responsabilidade da pessoa que recebe, né? As pessoas que estão aqui te ouvindo, né? São 4 pessoas. Se ela é uma opção delas. Elas vão ter que querer, porque se a palavra está chegando até a pessoa, há uma necessidade de nós nos posicionarmos. Porque quando o meu irmão veio falar comigo, eu não gostava de Bíblia, eu não gostava de crente, eu não gostava nem do louvor. Olha só. Não gostava de nada disso. Me atraiu porque eu gostava. Não, o Senhor me amou primeiro. Glória a Deus. O Senhor me amou primeiro. Se não fosse o amor dele na minha vida, eu jamais teria. Então, a palavra de Deus fala assim, ó, João 15:16. Não fosse vós que me escolhesse. Foi eu que te escolhi e te nomeei para que vades e dê fruto. Cada pessoa que está aqui, ó, na rolagem, né, vai mudando as pessoas, né? Elas estão ouvindo. Você está sendo uma ferramenta e você está fazendo a obra. Está fazendo, está fazendo, está fazendo. Eu estou fazendo, eu não posso me calar. Porque a palavra tem poder. Tem, verdade. Né? É a palavra, quando nós podemos abençoar e podemos amaldiçoar. Quando nós falamos aquilo que Deus está mandando, vai cair a semente, não sei aonde. Mas se cair em terra boa, vai produzir. Vai, terra fértil, vai. Não. Eu creio nessa palavra, sabe, Selma? Hoje de manhã, ontem de manhã também estava conversando. Eu gosto de entrar na live dos outros, não gosto de abrir live, muito. Eu prefiro trazer uma palavra, motivar, sabe? Porque é tão bom a gente, não é verdade? É mais fácil.
não sei se é mais fácil. Porque às Mais vezes fácil. você. Sabe que eu queria entrar numa live, uma moça falou assim para mim que eu era concorrente. Ah, É? concorrente de quê, Jesus? Daí nem convidei mais assim para entrar, né? Porque eu não quero concorrer com ninguém, eu quero motivar a pessoa a prosseguir, né? No Numa chamado live que é. dessa nem compensa, amada. Tipo assim, a pessoa já tá achando que você é uma concorrente, ela tá achando que você vai lá para roubar os seguidores dela. Pois é. E, então o foco dela não é palavra, o foco dela não é transformação, não é ganhar alma, o foco dela é ter seguidor para ganhar diamante, para ganhar dinheiro. Então, Aham. não é uma live que você deve ficar. Não, não fui mais. Eu já ignorei ela pela palavra já. Uhum. Ela falou: É. ah, tem uma missionária aqui, uma concorrente. Aí eu nem entrei, sabe? Nem entrei mesmo. Não, porque eu não tô. Jamais, isso não é minha empresa, Não é isso não irmão, é. não, não é irmão, não, é concorrente. Hã? É. Não, eu Né? achei bem estranha a maneira que ela falou, sabe? Eu nunca tinha visto alguém falar assim. É um Aí cristão eu falar penso assim, ó, né? Eu não. Meu Deus, é o reino de Deus que ganha com a unidade, né? é. É o reino de Deus. Porque quando as pessoas veem unidade na gente, é os que estão ouvindo, ver quanto é necessário, na verdade, nós precisamos estar unidos em fé. Amada, Selma, né? Selma, às vezes a gente vai conversar com alguém que a gente pensa que é cristão e às vezes não é. Não, e a gente não dá para conversar porque não tem unidade, não tem unidade de espírito, tu não sente a presença. Uhum, Então, só entendi. vai haver mudança e semeadura quando a gente é humilde mesmo. A gente diz: Deus, estou aqui para te servir, para ganhar alma, para somar, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, para que o Amém. Senhor apareça e nós desaparecemos. Glória a Deus que eu nem apareço aí, né? Então, é, é melhor assim a gente. O desejo do meu coração é que o Senhor te use muito para ganhar Amém. alma, Amém, amada. sabe? Obrigada. Aquelas pessoas que a gente não consegue alcançar aqui, tu alcança aí, e nós somando, a gente vê que a Bíblia fala assim, ó, que quem é sábio é aquele que ganha alma. É, Né? é. Não é sábio aquele que rouba de uma igreja, vai para outra, e de outra vai para outra, e não tem nem comunhão, não tem obediência. Uhum, Não. uhum. Às vezes eu fico pensando, eu congrego na quadrangular, né? Sempre me converti ali, faz 27 anos que eu congrego na mesma igreja, sabe? Eita, glória. Aí eu aprendi que ganhar almas, quem ganha alma sabe é. Então, Sabe, a gente sempre foi instruída assim, ó, não ficar pescando em aquário, uhum, sabe? E assim uhum. eu aprendi. E Tá certo. assim eu creio, sabe? Ah, não tá insatisfeito, converse com o pastor e saia. Mas não fica, né? Uhum. Nós temos que ter uma igreja, nós precisamos congregar, nós precisamos ter nossos pastores, né? Eu sou dessa geração, Amém, amada. sabe? Que está Obrigado. debaixo da bênção, Amém. né? Porque às vezes a Obrigado gente, a pela gente vê a palavra de palavra. ânimo, obrigado pela palavra de incentivo. É bom E porque faz a gente despertar, né, voltar refletir ao mesmo, sentido né? da coisa. Sim, porque assim, é bom a gente ter, às vezes quando tu tá assim, ó, quando tu tá bem chateada, o inimigo tá tentando te roubar a paz. Aí Entendi. tu chega, como eu falo assim, eu tô contando porque eu eu tenho a minha igreja, que eu moro bem pertinho, né, da igreja. Às vezes Uhum. a gente tá chateado com alguma coisa, a gente chega lá, conversa com o pastor, com a pastora, Deus usa assim ó, aquela palavra, como eu creio que Deus está fazendo contigo hoje, em Amém. nome de Jesus. O Amém. Senhor está esmiuçando, o martelo está esmiuçando a tua cabeça hoje, sabe? A palavra de Deus, aquilo que estava duro na tua cabeça, estava difícil de entender, e que tu estava achando, não, eu tenho que parar, vai assim mesmo. Não, Senhor, a palavra de Deus hoje está esmiuçando a tua mente, que tu vai ficar com a mente limpa, livre. Amanhã de manhã tu vai dizer, não, é verdade, mãe, isso aconteceu. Eu estou leve.
Amém. E porque às Tem vezes dia eu para chego lá na igreja, irmã, a minha mente está assim, ó, porque o inimigo vem para, chega, tu já tá, eu tenho 64 anos, tu já tem muita idade, isso e aquilo, e o inimigo ele vem, sabe, com força, porque ele não consegue me parar, mas ele tenta me convencer, porque ele não tem Entende? poder, entende? Glória a Deus Ele que ele não não tem. Entende? ele não, ele tenta nos parar. Então, se a gente tem a palavra de Deus dentro de nós, aí a gente já lembra, meu, como que eu vou parar? Se Deus usou Abraão com tanta idade, né? E, Senhor, essa é a ferramenta da É, palavra de Deus que está aqui, está dentro da nossa mente, sabe? entendi, Essa é a amado. verdade, Muito obrigado. né? Não tem idade Então, para quando eu Deus, chego para lá, Deus usar e para Deus. ele fala assim, daí eu saio de lá, ai meu Deus, como eu sou boba. Glória a Deus, meu Pai. E eu creio que tu vai dizer assim, nossa, meu Deus, como eu estava boba, sabe? A É, gente, a gente, a gente tem que, por que que a palavra de Deus diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união? Porque amém. quando um está Amém. fraquinho, o outro está forte, já levanta, né? É, Tá um vai bom, ajudando amada? o outro. Amém. Muito obrigada, amada. Deus abençoe sua vida. Né? Que Deus continue te usando em nome de Jesus, tá bom? Muito obrigada. A Vamos paz do fazer a Senhor obra de possa Deus estar. motivando, né? Com humildade, Amém. trabalhar com humildade, né? Amém. Porque Amém. Deus honra. A humildade, ela precede a honra. Eu falando com você e você dizendo para mim que essa palavra está entrando no teu coração, é uma honra para mim. Poder ser uma ferramenta na mão de Deus. Glória a Deus. Amém. Com Amém. Muito obrigada. humildade eu entrei Deus nessa abençoe. live, né? Com humildade eu entrei na live e eu Amém. vou saindo honrado pelo Senhor, a ponto Amém. de... Você é da onde mesmo? Do Rio? São Paulo. São Paulo. Eu de Santa Catarina, né? É. De Ah, Joinville, Santa Catarina. que É bênção. muito longe dos olhos, mas perto do coração e do É. propósito que Deus tem para a tua vida, né? Amém. Amém, Que amada. Muito obrigada. Deus essa abençoe palavra te traga grandemente. renovo, Amém. que você, em vez de agora se tu andava, tu vai correr. Se tu corria, tu vai voar nas Amém. asas do Espírito. Amém. Amém. Tamo posse do renovo do É, Senhor. porque eu volto a te falar, assim, eu gosto muito de ouvir você falar. Obrigado. Obrigado. Gosto Foi muito de ouvir, eu gosto de te ouvir mesmo, sabe? Quando você vai esmiuçando a palavra de Deus, ela entra muito bem na minha mente. é bom porque, assim, a gente se sente tão pequeno, sabe? A gente acha que não sabe, que não sabe e que a gente é pequeno, né? E é bom ouvir isso. Mas outro dia o Senhor falou para mim, continue nessa simplicidade, que é desse jeito que eu quero te usar. E é aí que o Senhor está te honrando hoje, né? Amém. O Senhor está te honrando. Ele usa os servos e Vamos, as servas ó, dele para já estamos com 9 pessoas na live. Que maravilha, glória a Deus. né? Que as É. pessoas sejam grandemente abençoadas, cada um que está entrando Deus trabalha no possa. processo de libertação. Deus traz muita gente depressiva, muita gente que não consegue dormir. Aí as pessoas ficam libertas, conseguem dormir e aí segue a vida delas. Aí outras Deus fica Então, aqui para ter oportunidade então, de crescimento. Pastor eu, Clepson vai falar também, amada. então, eu ia falar só mais um pouquinho, porque já que você falou sobre depressão, a causa da meu conhecimento da palavra foi através da depressão e eu fui liberta nesses 27 anos. Eu fazia tratamento psiquiátrico, tudo, né? Uhum. Nesse meio aí que o Senhor me libertou, Glória a eu Deus. achava que era doenças naturais, né? Pelo que o remédio resolvia. E, e eu tomei o remédio e não melhorava. Eu acabei indo para a igreja com esse meu irmão por causa que eu não conseguia dormir à noite. E com 4 semanas, nessa mesma igreja que eu estou, eu fui liberta de todos os meus remédios. Que Porque bênção. não era, no meu caso, não era doença, né? No meu Física. caso, era espiritual mesmo. E não é só espiritual, porque realmente o Mas afeta. estresse, ele acaba com os neurônios, né? É, Então, porque a base de tudo é o espiritual, mas nós somos espírito, né, corpo e alma, né? E corpo, na alma e alma estão as espírito. emoções. Então, afeta o espiritual, que afeta as emoções, que reflete no físico. Sim. É porque a palavra de Deus fala, né, a palavra, ela separa a alma e o espírito, né?
É. E quando a palavra, eu sempre falo que o que me curou foi a palavra, porque quando eu Amém. comecei a entender a palavra, ela limpou o meu emocional, porque eu era muito sensível, eu tinha medo de tudo, eu tinha vergonha de tudo, eu tinha excesso de, se alguém estava doente, eu também ia ficar. E o Ah, Senhor tá. foi lá e tratou aonde eu precisava, sabe? Ele Glória a passou o Deus. bálsamo necessário. E a Oh, palavra glória. de Deus diz que ele não mudou, ele ainda é o mesmo. Tá Oh, bom? glória. Um Ainda beijo. tô. Deus te abençoe. Amém, amada. Obrigado. Beijão. Paz. Deus abençoe. Amém, minha linda. Muito obrigada. A paz do Senhor, pastor Cleberson. Paz do Senhor, boa noite. Missionária Selma, Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus. Eu estava escutando o testemunho desta mulher Sim. e, e é desse jeito mesmo. Muitas pessoas, infelizmente, muitas pessoas ainda acreditam de que esse mal súbito que está atormentando a vida, a sociedade e o mundo, chamado depressão, as pessoas ainda muitas estão confundindo, achando que é doença que o médico pode resolver, que remédios podem resolver. E quando não entende que é uma doença no espiritual, né? É uma Também. doença na alma que precisa ser curada. Uhum. Porque eu não acreditava muito nesses pontos, mas tive uma experiência própria com essa situação. E hoje eu É. acredito muito mais do que eu já acreditava. Que todos que precedem nesse mal precisam de uma libertação em alguma área da vida, em alguma área É. no caminhada, né? Então, é assim Verdade. mesmo. É verdade. Eu É verdade. tenho acompanhado a senhora aqui meio de longe, tá? Não é que eu esteja distante, não. Eu tenho acompanhado a senhora por aqui, eu entro nas lives, fujo de Sem cantinho problema. daqui, Uhum. mas eu Amém. quero, antes de tudo, agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e, e pedir para cada um de vocês que estão me ouvindo aqui, que estendo as orações não somente por mim, mas por todo o povo catarinense e o povo gaúcho, pela questão dessas chuvaradas, das questão desses problemas climáticos que está acontecendo no sul aqui, está Ah, tá. devastando muitas famílias, muitas casas, muitas pessoas estão desabrigadas, né? É porque, na verdade, vamos estar orando sim, e na verdade tudo tem um propósito, né? Até quando Deus permite esses rebuliços assim, é para o povo se chegar mais Verdade, a Deus, orar mais, buscar é mais, ter isso mais mesmo. intimidade. Vamos orar assim, interceder, né, amado? Porque nós precisamos estar clamando um pelos outros. A irmã falou que Santa Catarina também. Também. É, eu vi ela falando na live que ela é de Joinville. Hum, eu não lembro exatamente, ela falou. Mas amém. Vai deixar uma saudação, uma passagem bíblica, amada do Senhor. Depois eu vou estar. Joinville, ela confirmou, isso mesmo. Isso. Vou estar louvando o hino também. Amém. É, eu só quero deixar algo que Deus desceu no meu coração. Tá? Sim? A palavra de Deus diz no livro de Segundas Reis, capítulo 6, fala sobre quando Eliseu fez flutuar o machado, né? Hum, E eu estava meditando nessa mensagem hoje, o Espírito de Deus já me levou alguns dias eu estar entrando na intimidade com Deus nessa palavra. sim. E eu quero deixar essa mensagem para todos nós, não somente para quem está ouvindo, mas que sirva para mim, primeiramente, e depois para cada um que está ouvindo. A Bíblia diz que nessa passagem, alguns daqueles que estavam na escola de profetas vão chamar Eliseu e vão pedir a permissão de Eliseu para que eles vão até o Jordão cortar alguma árvore, algumas madeiras para ampliarem a escola ou o lugar onde habitavam, porque já estava estreito demais. E Eliseu vai permitir isso. E só que um deles volta para trás e diz para Eliseu: Eliseu, cabe de você ir conosco. E então Eliseu diz: eu vou. E eles vão. E chegando ao ponto no Jordão, a Bíblia vai relatar que um deles cortando, o machado cai na água. E naquele mesmo instante ele diz assim: ai meu Senhor, porque era emprestado. E Eita. então Eliseu pede aonde que caiu o ferro. E o moço mostra a Eliseu onde caiu. E a Bíblia diz que Eliseu corta um outro madeiro e faz o machado flutuar. Eu quero dizer o seguinte, o que Deus me fez eu entender e compreender sobre essa mensagem. Primeiramente, nós temos que entender e sabermos se localizar
da onde estamos vivendo, se é o lugar adequado que Deus quer que nós estejamos, se é o centro da vontade do Senhor. E se nós estamos somente ocupando o lugar, ou se estamos ampliando da forma que Deus quer que nós ampliemos, que nós frutificamos. E quando eles pedem a permissão de Eliseu para irem buscar a madeira, e um vai reconhecer que precisam da companhia de Eliseu, era porque que naquele tempo o profeta representava o próprio Senhor na terra. Então eles reconhecem que sem Deus eles não poderiam ter nenhum projeto bem sucedido. E é isso que nós devemos entender, que em tudo nós devemos colocar Deus na frente ou junto conosco, os projetos, tudo apresentado ao Senhor para que sejam bem sucedidos. Amém. Só que aí é um fator muito importante quando chegam ao rio e esse machado vai cair, eles vão relatar, o moço vai relatar que era emprestado esse machado. Eliseu pediu para ele onde é que caiu, ele mostrou. E eu quero dizer algo muito importante para nós. Sim. O machado era emprestado, a ferramenta era emprestada. Todos os dons ou aquilo que nós possuímos, que nós usamos aqui na terra, são dons de Deus, são ferramentas de Deus emprestadas para nós. Verdade. E eu quero dizer o seguinte, de que forma que nós estamos usando essa ferramenta? De que forma, como está a ferramenta que Deus nos emprestou para nós? Como que nós estamos conduzindo essa ferramenta? Porque quando a ferramenta cai na água, Eliseu vai usar um novo cabo, vamos dizer assim, para fazer o machado flutuar. Porque se o cabo não estiver bem ajustado à ferramenta, a ferramenta não tem utilidade. E o cabo somos nós. E quando nós não se adequamos às qualidades de Deus, a ferramenta de Deus se torna inútil na nossa mão. Quando nós não andamos em fidelidade com Deus, quando nós não andamos em verdade, quando nós não andamos em sinceridade, e aí a ferramenta que Deus nos empresta não vale de nada, porque sem ter verdade Deus não opera, tá? E aí quando ele levanta aquela ferramenta e ele dá um novo cabo, eu quero dizer assim, uma ferramenta, para ela estar bem ajustada ao cabo, ela tem que estar afiada. E para se afiar uma ferramenta espiritual, é no jejum, é na oração, é no compromisso com Deus. E eu acho que é isso que nos tempos de hoje está faltando para nós. Nós temos que ter mais compromisso com as coisas de Deus, com os projetos de Deus na nossa vida, levar mais a sério as coisas. Porque eu vejo, missionário, me perdoe ser franco, mas eu vejo muitas pessoas entrando e saindo de igrejas, de templos, atrás da bênção, mas esquecem de buscar o abençoador. Então, essas são minhas palavras nessa noite que eu quero deixar, tá? Para que todos venham buscar mais a Deus, estar mais íntimo com Deus, sabe? Amém. Em nome Glória de Jesus. Obrigado. Amém. Verdade. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Some não. Deixa Deus te usar na terra. De vez em quando eu tô parecida aí. Eu sei que, assim, eu não me apego, porque eu sei que Deus, ele tem, assim, um trabalhar, porque Deus quer levar a pessoa em outra live, né? Às vezes Deus quer usar a pessoa no WhatsApp, usar pessoalmente. Então, eu entendo que o trabalhar é de Deus e tudo tem um tempo, conforme está escrito na palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus continue te usando de forma grandiosa, pastor Clebson, em nome de Jesus. Bem, obrigado. Eu subi aí na janelinha. Fica na paz. Amém. Deus abençoe a senhora também, tá? Amém. Glória a Deus. É isso aí, povo de Deus. Deus, ele tem várias formas de trabalhar. É interessante, igual o pastor falou aí, né? A ferramenta, nós somos uma ferramenta e tem que estar na posição do Senhor. E muitas das vezes a gente, como instrumento do Senhor, passamos por muitas afrontas, por muitas lutas, porque quanto mais é dado, mais é cobrado, e às vezes a gente quer parar. E igual o missionário Roseli falou assim, que sobre os dados inflamados do inimigo, né? Eu estava observando, falei, gente, eu não tenho motivos para estar triste, e às vezes a tristeza quer entrar no nosso coração. Do nada, né? Hoje mesmo eu saí, fui no culto da tarde, Deus proveu várias coisas, e hoje eu só tinha motivos para agradecer. No final do dia veio aquela tristeza, assim, eu falei, Senhor, eu não tenho motivo para estar triste. Eu não tenho. E aí minha oração hoje foi, Senhor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelas providências, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, e eu não aceito o desânimo, e eu não aceito a tristeza. E hoje eu fui muito abençoada,
para a glória de Deus. E a irmã falando aí a respeito de almas e o trabalhar de Deus, né? Deus certificando todo esse propósito divino. E ontem eu comecei a testemunhar aqui para vocês que eu tinha ido num postinho pegar medicamento para os meus filhos, encontrei uma mulher que estava perdida. Acho que a Janice acompanhou e a Sara também, né, Sara? Vocês lembram? Né, que aí eu fui lá e instruí a irmã, né, peguei, entrei no carro dela, conduzi ela até a rua que ela estava procurando. Nisso, né, meu carro ele estava sem dois pneus, o pneu que estava, né, na roda mesmo para usar estava furado, não dava para recuperar, já tinha levado no borracheiro, não dava para recuperar. O step, né, que estava no porta-mala, também não dava para recuperar mais de tão desgastado que estava. E ontem, você vê que tudo tem um propósito, né? Ontem eu sempre acordo cedo e ontem eu acordei tarde. E eu fui no postinho, fui a pé e tal. Falei, já aproveito e faço caminhada. E aí o propósito, às vezes a gente pensa que é a gente que, né, que fala assim, eu vou fazer desse jeito. Mas a palavra de Deus fala que tanto querer como efetuar vem de Deus. E aí eu fui a pé. Quando eu cheguei na calçada lá do postinho, a mulher estava perdida e ela veio conversando comigo e eu vi que ela estava nervosa, ansiosa e que ela não ia conseguir chegar. E mesmo ela não estava sabendo usar o GPS, eu conduzi ali, coloquei o endereço para ela, coloquei certinho, deixei o GPS funcionando. Mesmo assim, ela não ia conseguir porque ela estava ansiosa, agitada. Aí eu senti de levar ela. Aí entrei no carro dela, fui com ela, deixei ela no local e nisso, né, atravessei a pé, voltando, e aí passei em frente a uma borracharia. E quando eu passei em frente a essa borracharia, eu entrei e perguntei para um senhor, falei para ele, perguntei se tinha um pneu aro 13, fiz pergunta para ele, e ele falou, não, eu não tenho, na verdade, minha médica me proibiu de trabalhar, mas não me proibiu das contas chegar. E ele, olá, Sebastião, bem-vinda, paz do Senhor. E aí ele começou a questionar, e ele começou a falar só de coisas negativas. E ele foi falando coisas negativas. A paz, amado, boa noite, amém, seja bem-vindo, Sebastião. Aí eu falei assim, esse homem está com um olhar negativo e ele está ficando deprimido, esse homem está entrando em início de depressão. E agora eu entendi o propósito. Deus me permitiu conhecer aquela mulher, né, para me passar até aqui e é para me ajudar esse homem. E aí eu comecei a conversar com ele, eu falei, olha, perguntei o nome dele, ele me falou, e eu falei, o senhor precisa mudar esse olhar. Se o senhor continuar com esse olhar, o senhor vai entrar em depressão. E depressão, eu acho uma doencinha complicadinha, porque assim, mexe muito, mexe com a alma, mexe com a emoção, você tem que ser muito determinado. E aí eu falei para ele, não se deixe levar por essa emoção, por esses pensamentos, por esse sentimento, porque tá errado. Aí comecei a conversar com ele, eu fiquei ali, acho que 1h30, mais ou menos, quase 2, conversando com ele. E aí eu falei para ele, né, que eu tava procurando o pneu. E ele falou assim, olha, eu não estou trabalhando, eu nem sei porque eu vim aqui hoje, né? Então eu vim aqui só um pouquinho e já já eu tenho que ir no médico. E eu falei, amanhã o senhor vai abrir? Ele falou assim, eu não sei, né? Ele falou, na verdade eu nem estou abrindo a borracharia, nem estou abrindo. Aí eu comentei com ele falou assim, olha, eu tenho um pneu aqui para você, eu só tenho que te ajudar. Aí eu ajudei até ele procurar, não achou. E, enfim, achou um, na verdade, que tinha vários, né? O estoque dele lá de todos os aros diferentes. E aí eu falei, então eu vou falar, bom, eu falei, eu preciso pegar meu medicamento, eu preciso ir embora. E Deus, ele conduziu tudinho. Ontem eu contei a bênção pela metade, porque eu gosto de concluir depois de tudo acontecido. Aí quando foi, né, eu fui lá no médico, peguei o medicamento, tô indo embora, né? Aí eu não tinha como eu ir no meu carro para o médico, porque eu não ia dar, o pneu não estava bom. E aí eu fui de Uber, né? Fui de Uber. E glória a Deus. Aí quando foi hoje de manhã, ele me ligou, né? Eu tinha ligado para ele, né? Eu tinha ligado para ele para perguntar que dia que ele ia abrir. E ele falou, olha, quando eu for abrir eu te aviso. Aí ele, vou salvar seu número aqui. Eu falei, tudo bem. Aí depois ele me ligou e falou, senhora, a senhora pode vir aqui agora? Era 8 horas da manhã hoje, né? Aí a questão que eu falo para vocês, de vocês acordarem, se vestirem, ficarem pontas, não ficarem com qualquer roupa, não ficarem de qualquer jeito, não ficar assim. Ontem eu pensei, falei, como é que eu calibro esse pneu? Porque o pneu ele murchou demais.
Eu pensei, conversei com o rapaz, que até na hora que eu estava vindo, Deus preparou uma carona para mim. Eu falei, eu vou pegar essa carona porque eu vou demorar, porque é longe de casa e eu tenho que ir no médico, senão não vai dar tempo. Então, para eu não perder a consulta, Deus preparou uma carona, Deus me permitiu usar, ser usada por Ele para ajudar a mulher, para ajudar o homem, e aí Deus me ajudou, me deu a carona e tal, e eu cheguei aqui, já tomei banho rápido e fui pro médico. Então, assim, Deus conduziu tudinho. Quando foi hoje, Ele me ligou. Aí eu fui lá hoje, Ele falou assim, olha só, dona, depois que a senhora saiu daqui, né, eu dei uma olhada aqui no meu estoque e eu encontrei alguns pneus e eu vou estar abençoando a sua vida. Olha como que tudo, irmãos, você trabalha para Jesus e Jesus te abençoa. Como o pastor falou, tudo é de Deus, a ferramenta é de Deus, tudo é de Deus. Olha que incrível, Sara. Então, assim, aí quando foi ontem à noite, eu falei, Deus, o Senhor me deu o carro. Isso é uma exaltação para minha vida. A tua palavra, né, diz, né, que tem um Deus lá que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê. Falei, Senhor, eu não sirvo esse Deus. Eu sirvo um Deus que vê, um Deus que fala, um Deus que tem ouvido, um Deus que tem poder nos céus e na terra, um Deus que não existe nem barato nem caro. Basta, né, Ele deliberar uma só palavra e eu, né, serei abençoada, porque o Senhor já criou tudo desde o princípio. Então, Senhor, eu não aceito o meu carro ficar nessa posição. Né? E eu, para fazer uma ligação ontem, irmão do céu, eu pensei a tarde toda porque eu não tinha crédito. Falei, Senhor, eu também não aceito isso. Eu não aceito porque o Senhor tem promessa para minha vida e eu recebo, eu tomo posse, eu sou tua serva e eu não estou aceitando isso não, Pai. Eu não sirvo um Deus de Baal, não. Eu sirvo um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra e que nada é caro para o Senhor. Então, Pai, eu profetizo em nome de Jesus que amanhã eu terei esses pneus. E aí, quando foi hoje de manhã, era 6 e pouco, Deus me deu uma visão, que a pessoa tirava o pneu e jogava, né? Aí Deus me deu uma visão. Só que eu não sabia que ia vir dele, né? Não tinha muita certeza. Eu imaginei que seria de uma irmã, que ela falou assim, irmã Céu, vai na borracharia, vê quanto que fica para trocar todos os pneus e faz um orçamento, que não sei o que e tal. Então, tipo, na verdade, Deus usou ela para me ir, né, até uma borracharia, que Deus me conduziu para falar com esse homem para ajudar ele a respeito da depressão, para ele não entrar em depressão. E eu pensei que ia vir dela, mas não, veio dele, né? E aí hoje eu fui lá, para a glória de Deus, e ele me deu 2 pneus, irmãos. Olha como Deus é lindo. Ele me deu 2 pneus e a gente conversou. E ele já está bem melhor, né? Tipo assim, ontem ele estava com um olhar muito negativo, muito triste, muito fechado. Hoje ele até contou piada, brincalhão, contou o testemunho dele, falou das experiências que ele tem com Deus, falou que reconhece os erros que ele cometeu quando jovem, que ele se arrepende e tal. Falei, ó, fica tranquilo que Deus já... Deus não considera o tempo da ignorância. Lógico que toda ação tem sua reação, né? Expliquei para ele e orei por ele para a glória de Deus, orei por ele, orei pela esposa, a família dele, né? Em nome de Jesus. E aquele homem, assim, determinando a cura, muito enfermo, precisando de cura. E eu senti a presença de Deus. E eu vi o trabalhar de Deus. Então, assim, Deus usa as ferramentas certas para levar a gente no lugar certo. Mas é do jeito dele, no tempo dele, na hora dele. E saiba, irmãos, que quando Deus vai te usar para ir de encontro com a alma, igual a missionária Roseli falou aqui, para você ir de encontro com uma alma, amados, vem muita luta, né? Olha, domingo eu passei por muita humilhação. Mas pense como eu fui humilhada domingo, né? E foi muito doído. E eu falei, e assim, é interessante, porque assim, quando bênção material está chegando, seja ou bênção espirituais, dons, né? Uma honra. Quando você vai receber algo divino, algo da parte de Deus, irmãos, ou você ganhar o alma, igual a irmã falou, que você vai lá e semeia a semente, né? Que é a palavra de Deus. Irmãos, o inimigo ele tenta chegar antes, para nos desanimar, para nos frustrar. Mas Deus, na infinita misericórdia, ele nos conduz. E às vezes tem lugares que Deus vai te levar que você não vai entender na hora. Você só vai entender depois. Deus vai permitir situações. Irmãos, Deus permitiu meus filhos adoecer para mim alcançar essa alma. Entendeu? Deus permitiu meu filho adoecer para Deus me mostrar algo, né? Para me mostrar também quem é quem em uma situação. Então, Deus permitiu, que Deus falou, vai no médico. Aí eu fiquei até assim, falei, Senhor, o Senhor tem que ir no médico, o Senhor vai me dar condição. E ele me deu condição. Falei, agora o Senhor me deu condição, agora o Senhor vai ter que me dar condução. E ele me deu condução para ir.
foi o carro de uma irmã, e ele conduziu tudinho, e tudo com o propósito de encontrar almas, pessoas feridas que precisavam de ajuda. E às vezes a pessoa pensa assim, tá pedindo para mim. Olha, amados, fica tranquilo, entendeu? Porque a palavra de Deus fala que a gente tem que consultar os santos, como que é? Comentar deixa eu ver, acho que comentar com os santos, como que é? Com os irmãos, me ajudei, Janice. Até tem um irmão que uma vez ele chegou na minha casa e estava faltando algo, ele ficou muito bravo comigo. Ele falou assim, você tem comunicar os santos, comunicar os santos e tal. Ele ficou muito bravo, não aceito isso, como é que você fica nessa situação e você não me falou e tal, tal. E assim, a gente comunica porque Deus quer que a gente comunique, porque quando você não comunica, você tem crença de não merecimento. Mas olha só, Deus só permite abençoar quem Ele quer abençoar. Entendeu? Ou às vezes a pessoa não se permite ser abençoada. E aí eu entendi, e aquele homem ele não tinha dificuldade financeira, não tem para a glória de Deus, ele falando que quantos carros ele tem, quantas motos ele tem, a casa que ele tem, né, que ele ajuda outras pessoas, que não sei o que e tal. Mas aquele homem estava sofrido, sozinho, sentindo sozinho, né, com início de depressão. E eu falei para ele, olha, o senhor não deixe esse olhar voltar. E se o senhor, mais um momento, se eu tivesse esse olhar negativo, esse olhar entristecido, o senhor entra em contato comigo, que eu converso com o senhor, porque o senhor não pode deixar essa depressão entrar na sua vida. Aí ele falou, olha, eu tenho uma filha que está com depressão, assim, e tal. Então, mas entenda que tudo, Deus tem um propósito. E é tudo sobre almas. Igual a missionária, né? Ela falou aí, ó. Ela foi alcançada 27 anos atrás. Ó, uma alma que o irmão dela alcançou. Imagine quantas almas essa mulher já não alcançou durante esses 27 anos. E assim não é diferente na minha e na tua vida. Quando você ganha uma pessoa para Jesus, você não está só ganhando uma. Depois aquela pessoa que ela tiver alicerçada, ela vai ganhar, seja esposa, filhos, netos, e vai ganhar toda a geração dela ali, porque vai sair semeando. E no tempo do Senhor vai vir, né, para a casa de Deus, porque a semente foi semeada. E entenda, povo de Deus, que Janice, Sara, vocês que estão fazendo o ID do Senhor, quando vir o desânimo, a crise, a luta, as afrontas, o desânimo, que ao ponto de você dizer, meu, você tem que orar, dizer, Senhor, me dá ânimo. E você, olha, o negócio é tão assim, que hoje mesmo eu falei, Senhor, como é que pode? Até uma bicicleta eu ganhei hoje. Bicicleta lindinha, de criança. E a semana passada a Sara, nunca que a Sara tinha me pedido bicicleta. Nunca. Ela falou assim, mãe, me dá uma bicicleta? Eu falei, dou sim. Né? Eu sempre digo sim, né? Porque eu creio no Deus que eu sirvo. Aí quando foi hoje lá, aí tava lá a bicicleta pendurada e ele não tem criança. Aí eu comentei com ele a respeito da bicicleta. Ele falou assim: Você tem filho pequeno? Eu falei: Tem. Ele falou: Leva para você. Entendeu, amado? Como que Deus trabalha? Você entendeu como é que Deus trabalha? Não é que a gente é pidão, não, irmão. É que Deus, ele vê a sua necessidade e ele vê uma pessoa que está necessidade e ele te conduz, leva a pessoa certa e você leva o alimento espiritual, uma palavra, né, de ânimo, um alimento ali para a alma daquela pessoa e Deus te abençoa. Porque sabe por quê, irmão, que às vezes Deus não dá dinheiro pra gente, assim, já uma independência financeira? Sabe, Janice? Porque a gente passa por muita humilhação. A gente passa por muita situação delicada. E se você tiver, você abre mão de muita coisa, você não faz. Muita coisa você não faz. Você vai dizer, quer saber? Eu não vou fazer, não. Deixa essa pessoa seguir a vida dela, que Deus abençoe ela de lá e pra... Aí Deus fala, peraí, deixa eu te deixar aqui, deixa eu te manter na rédea ali, no controle, porque eu preciso que te usar, porque eu tenho pessoas ali que você vai saber ouvir, que você vai saber conversar, né? Que eu te dei sabedoria, eu te dei cursos, eu te conduzi para você aprender e não é para você. Deixa eu ver no meu filho. Peraí que eu vou ver o Matheus aqui para ele não cair da cama.
Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Cheguei, povo de Deus. Meu amigo, ele mexe muito, ele rola muito, ele tava virado na cama, pensei que ele tinha caído. Graças a Deus, ele não caiu. Louvado seja o nome do Senhor. Cheguei dando frio na barriga aqui. Vamos para a palavra de Deus, amado? Isaías 38, vamos para a palavra do Senhor. Então, meninas, mulheres de Deus, homens de Deus, entenda. O negócio estreitou, é porque a vitória chegou. Ou vai ser na sua vida, ou vai ser na vida de alguém a qual o Senhor vai te usar para alcançar aquela alma. Lembre-se, veio as afrontas, veio luta, saiba que tem um propósito por trás de tudo aquilo. E é interessante isso, porque assim, Deus, quando Ele quer abençoar, Ele abençoa. Não tem caro, não tem difícil para Deus. E às vezes eu acho que Deus quer assim da gente assim, deixa eu ver se ela vai me pedir ou não. Porque ontem eu orei e falei, Senhor, eu até comentei com vocês ontem que eu ia fazer uma campanha de prosperidade, né, financeira, ainda vou fazer. Eu falei, Senhor, eu sirvo um Deus de prosperidade. Eu sirvo um Deus próspero. Então, Pai, eu não aceito, não. Não aceito situação, não. Eu sirvo um Deus que ouve, que fala, que tem, né, olhos e que vê. Então, Pai, eu quero mudança. Porque eu sei que o Senhor tem poder e o Senhor é. Né? A Bíblia fala, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Né? E ele fala, quando ele manda Moisés, ele fala, diga que eu sou, te enviou. Ele fala, eu sou o que sou. Eu hoje, ontem e eternamente. E esse é o nosso Deus. Ele é. E ele tem todo o poder para mudar a minha e a tua história. Nós só precisamos ficar posicionados e entender, irmão, que tudo é sobre pessoas. Tudo é sobre almas. Eu nem preocupo, mas assim, às vezes a gente fica decepcionado, porque aí o problema é nosso. É porque às vezes você passa por situações e aí você pensa assim, nossa, eu posso contar com aquela pessoa. E às vezes você não pode. Mas você tem que entender que você tem sempre que contar com Jesus, porque ele vai usar a pessoa certa. Se aquela pessoa obedecer ou não obedecer, tem o coração duro ou não, não importa. Mas Jesus, ele nunca vai falhar, ele nunca vai te deixar na mão e ele sempre vai cumprir a palavra dele na tua vida. Palavra de Deus, Isaías 38. E sabe, irmão, uma coisa que eu gosto, porque Deus tem me usado, irmão, para ensinar a realidade. Porque você vê muitos pastores, muitas lideranças ensinando assim, vem para os caminhos do Senhor, que é tudo fácil. Ou senão, você chega... Eita, mano. Você chega para uma liderança, para um pastor, e ele está sempre dizendo que está tudo muito bem, tudo muito jóia, tudo muito mil maravilhas, que não tem problema. Irmãos, não é assim. Hoje eu estava na minha igreja sede, né, e observando, que igreja grande, que igreja linda, para a glória de Deus, que maravilha do Senhor. Aí só que aí eu fui observando. Aí a irmã falou assim, irmã, imagine limpar essa igreja, olha o tamanho dessa igreja. Aí eu fiquei falando, é mesmo? Aí depois você vai ver, irmão, é bem amplo, né? Tem vários departamentos, aí vem aquela mensagem, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado. A igreja é maior, mas a responsabilidade também é maior, né? Então precisa de mais obreiros, mais pessoas compromissadas, maior é as responsabilidades. Então Deus vai te dar coisa grande, mas também vai vir problemas grandes para você resolver. E você tem que ter maturidade, por isso que Deus permite nós passar por problemas para ter maturidade psicológica e espiritual para gerar uma resistência, uma estrutura para quando vir os problemas grandes. E aí alguns pastores
né? Eu tenho uma pastora que eu tenho conversado com ela que às vezes eu oro por ela e ela, pelo menos ela está tendo essa humildade de dizer assim, nossa, como foi bom ouvir seu testemunho, como foi bom ouvir sua oração, como tem sido edificante, porque eu comento com ela, porque ela foi um grande canal de bênção na minha vida. Aí ela fala assim, aí eu pergunto para ela, tá tudo bem? Ela fala, tá tudo bem. Quando eu vejo que ela não tá bem, ela fala assim, tô indo rompendo em fé, mais ou menos assim. Mas assim, eu falei, pastora, não existe super-herói. O único super-herói é Jesus. Ele venceu a morte, ele venceu a cruz ali, né? Ele venceu a morte ali na cruz do Calvário. Então, ele sim, nós somos limitados e a gente precisa conversar, precisa desabafar. Aí dá para ver que ela não quer desabafar, porque, tipo, querer até quer, mas tem medo de desabafar, porque, tipo assim, eu sou uma líder. Irmãos, quanto mais você cresce, mais de oração você precisa. Quanto mais você cresce, mais de oração e de apoio você precisa, né? E porque vai vir mais problemas, vem mais gente para você cuidar, vem mais situações. Aí você precisa de intercessão. As pessoas estão orando pela gente, dizer, Senhor, abre os olhos espirituais, dá discernimento, dá sabedoria, dá entendimento. Por quê, amados? Porque às vezes você tem tanto que resolver tantas situações e tem que atender tantas as pessoas que acaba que você se sobrecarrega. E aí a importância da intercessão. Já os pastores que acham eu sou, eu posso, que na verdade eles não estão podendo nada, eles estão perdendo. É muito mais viável dizer assim, ore por mim. Deixa eu ver onde que eu vi essa semana, outro dia, recentemente, eu vi um casal de pastores ajoelhar para os membros orar e os membros colocam a mão, oram com imposição de mão e achei muito linda aquela humildade. Achei lindo demais, porque tem pastor que fala, não, comigo não, né? Tipo assim, só eu posso orar, você não pode. Eu não vi ainda na palavra de Deus que pastor é blindado. Todos nós somos blindados. Efésios 6:10, escudo, capacete, sandália, né? Somos blindados com as armaduras de Deus, né? Mas que porque você é líder, que você é super-herói, se enganou. Aí é que vem luta, porque você alcança muitas almas. Vamos lá, a palavra de Deus, a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 38, diz assim, a doença de Ezequias e sua cura maravilhosa. Deixa eu estar orando. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade. Eu te peço, fala comigo, fala com tuas filhas e com teus filhos na palavra da revelação, interpretação e entendimento da tua santa e gloriosa palavra, em nome de Jesus. Amém, amados? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmãos, tá vendo? Lembra daquele sou eu, né, que tenho o controle do tempo, que dou o firmamento. E aí, né, a Fabiana Nassar, se eu não me engano, eu acho que é outro hino que fala assim, sou eu que dou a vida, é outro hino, sou eu que tiro a vida. Olha quem é que tem todo o poder. Põe ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha como Deus é Deus de misericórdia. Ezequias se humilhou, ele orou, né? E disse, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Oh, glória, Deus está falando comigo essa palavra, que forte. Irmãos, talvez você esteja fraco hoje, mas o que você já fez para o Senhor, né? Eu não acreditava nisso, mas o Senhor me mostrou que sim, a gente tem crédito com Deus, tá? Às vezes você pode estar fraco hoje, espiritualmente, né? Às vezes com vontade até mesmo de sair da presença do Senhor, mas saiba que Deus não desiste de você e você tem crédito com Ele, você só precisa clamar, ser sincero igual a Ezequias, que ele orou e falou, Senhor, olha só, Senhor, peço-te, lembra-te agora que andei diante de ti, em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele me fez lembrar você, Janice. Lembra que outro dia você falou assim, irmã Selma, você faz uma oração tão rápida, tão pequena assim, e o Senhor faz.
Olha aqui, a oração de Ezequias. Aí teve a oração de Elias. Lembra? Senhor, manifesta com fogo e tal. Mostra que tu é Deus de Israel. Mostra que tu és o Deus da minha vida. E o Senhor manifestou. Deus, ele, né, quer de nós o quê? Né? Tem até um hino que eu louvei ontem, mas juntamente com a Amanda. Ele quer intimidade, né? E às vezes são poucas palavras. E às vezes, nenhuma palavra que sai da sua boca, nenhumazinha, Deus já interpreta o teu coração, os teus pensamentos. Eu lembro que uma vez eu fui louvar um hino da harpa que me deram a oportunidade. Irmãos, eu não tive força. Eu estava tão dolorida e eu só comecei a chorar, mas chorei. Quem louvou foi a igreja. E aí Deus usou alguém e falou assim: filha, eu colhi as tuas lágrimas e eu interpretei todas elas. É forte, né, irmão? Chega da vontade de chorar. É forte, né? Então entenda, amados. Tenha um coração sincero diante do Senhor. Expõe as tuas fraquezas. Expõe os teus problemas. Expõe as tuas necessidades para Deus. Não estou dizendo que você não pode aconselhar com ninguém. Eu vejo gente dizer assim: não aconselha com ninguém não conta para ninguém não, conta só para Deus. Mentira, amados. Se fosse assim, Deus não teria dado o dom de aconselhamento. Deus não teria dado coach, psicólogo e outras pessoas aí com os dons, né, de ouvir. Tem gente que sabe ouvir, que é uma bênção. Tem gente que sabe falar, que é maravilhoso. Por exemplo, conversar com a Janice é maravilhoso, sabe? Mulher sábia, sabe ouvir, uma voz suave. E engraçado, né? A Sara também, tem outras pessoas, né? Tem gente que sabe só de ouvir, já é uma grande bênção. Então, é isso aí. Vamos lá para a palavra. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a ele a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias. Oh, meu Deus, está falando comigo essa palavra. Eu estou sentindo fortemente a presença de Deus. Diz Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouviu a tua oração. Você viu aquele versículo, né? Foi uma oração que eu citei aqui. Vocês estão aí, gente? A live caiu? Vocês não estão dizendo amém, nem um glória a Deus, nem, né? Nem curtindo, né? Então, eu preciso que vocês interajam para mim saber se vocês estão aí. Vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Tá vendo que Deus vê, irmãos? Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Deus viu as tuas lágrimas. Deus vê, amado, quando você chora. Deus vê quando você está ferido, que às vezes você está sorrindo diante de todo mundo, mas o teu coração está chorando, tua alma está ferida. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade. Olha só, por causa de uma única pessoa, Deus deu livramento para toda a cidade. Tá vendo a importância? O missionário Roseli falou aqui de um servo de Deus ficar fazendo o ID do Senhor. Tá vendo, amados, como é importantíssimo? E isso te será de parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou, né? Uma prova ali que foi Deus que falou e queria se cumprir. E eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. Glória a Deus. Eu já li sobre esse estudo uma vez, aí fala assim que ele pediu que para ser, né, declinado, porque ir para frente, tipo assim, era fácil, agora retroceder, né, seria impossível, né? Só Deus mesmo para fazer isso. Aí por isso que Deus fez retroceder. Não lembro mais desse estudo, detalhe. Eu já trouxe aqui em uma outra live. Tem que ver. Quer ver? Procurando as lives no YouTube, assistir todas. É só ser perseverante. E o escritor de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou da sua enfermidade. O escrito de Ezequias, eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinarei no relógio de Acás, assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado.
o escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou da sua enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. E disse: no cessado de meus dias ir-me-ei às portas da sepultura, já estou privado no restante dos meus anos. Disse: não verei ao Senhor, o Senhor na terra dos viventes, jamais verei o homem com os moradores do mundo. Amém. Glória a Deus. Amados, aqui a palavra do Senhor está falando que o Senhor acrescentou 15 anos de vida para Ezequias, porque Ezequias chorou e clamou, né? Porque Ezequias, ele pediu ali que o Senhor curasse. Não, ele não só foi curado, como ele também teve livramento, e toda aquela cidade teve livramento, porque ele tinha crédito com o Senhor. Talvez você esteja desanimado, triste, se sentindo desvalorizado ou desvalorizada, porque às vezes você paga tanto preço, e às vezes nessa liderança, a igreja que você congrega, as pessoas com quem você convive nem dão devido valor. Mas saiba que você pode não ter crédito com o homem, porque às vezes o homem só procura você por causa do que você tem, né? As pessoas que não têm, né, não são ligadas no espiritual, procuram você por causa do que você tem, não do que você é. Mas Deus, ele se agrada do que você é, quando você tem um coração puro e sincero e faz o ide à vontade do Senhor. O Senhor se alegra. Então, não pare, não desista, persevera, ore, clame, rasgue o teu coração diante do Senhor. Peça para Deus: Senhor, segura nas minhas mãos para que eu não tropece, para que eu não caia. Porque, irmãos, quando Deus segura em nós, Deus, ele não solta. Mesmo que a gente caia, Deus não solte. Mas se a gente segurar nas mãos do Senhor, e se a gente for cair, a gente corre o risco de soltar. Então pede para Deus te segurar e te sustentar e te fortalecer, renovar e te dar livramentos, para que o nome do Senhor venha ser e permanecer, né, sendo glorificado na tua vida. Eu tenho meditado, irmãos, o nome do Senhor tem muito poder. O nome do Senhor tem muito poder. Assim, a gente é conhecido por ser cristão, por ser uma mulher de Deus. E eu lembro que até outro dia meu pastor presidente, o pastor Calixto, ele falou que viu uma pessoa fechando, fazendo um monte de graça no trânsito e tal, e tudo. E quando chegou no semáforo, ele parou e ele baixou o vidro e ele pensou em xingar, né, a pessoa que estava fazendo arte no trânsito, né, porque poderia custar a vida de alguém. Aí na hora que ele baixou o vidro do carro dele, uma menininha falou: oi, pastor Calixto, tudo bem? Ele falou assim: irmão, a gente nem pode xingar nem no trânsito, né? Porque a gente é pastor, né? Tem a liderança, não pode, né? Não pode, amados. E então, mas por quê? Por causa do nome de Jesus. Você é pastor de quem? Pastor do Senhor, né? Você conduz que rebanho? O rebanho do Senhor. A unção, o poder e a autoridade, o chamado é de quem? É do Senhor. Quem te chamou, quem te levantou foi o Senhor. A obra é dele, por ele, para ele, tudo por ele. Então, há um grande poder, irmão, mas também esse poder também nos dá livramento. Esse poder cuida de nós, e esse poder, ai daquele que toca no ungido do Senhor. Então, amados, não se preocupe com o financeiro. Não se preocupe com a enfermidade, não se preocupe com as perseguições, preocupe-se em servir ao Senhor e apresentar cada situação diante de Deus, que Ele vai sim enviar a providência, Ele vai sim dar o livramento, mas é lógico que você vai ter que fazer a sua parte, né, irmão? A palavra do Senhor fala: olhar e vigiar, né? Então você tem que olhar e vigiar, né? Não é porque... outro dia eu falei para vocês aqui a respeito da tentação de Jesus, que Jesus foi tentado em diversas áreas e depois o inimigo saiu por um tempo. Então, tentados vamos ser com bastante frequência, mas sujeitai a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém, amados? Esta é a palavra de Deus hoje para mim e para a tua vida. Clame, ore, assim como Ezequias orou, rasgou o coração ali diante de Deus, foi sincero com o Senhor, e o Senhor acrescentou e dera livramento, não só para ele, mas para toda a cidade, e também a cura para aquele homem, para a glória de Deus. Palavra linda, né?
Deus é fiel. É incrível, Sara, como o trabalhar de Deus é edificante. Incrível porque nunca é pelas nossas forças, e sim pelas forças de Deus. Oh, glória, é sempre pelas forças de Deus. Eu fiquei vendo assim, falei, nossa, o trabalhar de Deus, né? A pessoa, voltando ao testemunho, a pessoa se perdeu, conduzir a pessoa, a ajudar a pessoa a olhar para ela, né? E eu conversando com o homem, aquele homem estava muito ferido, porque as pessoas, né, se achegando a ele por causa do dinheiro dele. E eu falei, olha, Senhor, as coisas não é sobre dinheiro. Eu falei, se eu fosse egoísta e pensasse em dinheiro, eu ia pensar, essa mulher, problema dela que se perdeu, o problema dela vai perder cliente, tô nem aí, eu vou resolver minhas coisas para não perder minha consulta, eu vou pegar meu remédio aqui, vou vazar, e o problema é dela. Se eu fosse uma pessoa, né, voltada para o financeiro, mas eu não. Eu pensei nela, no bem-estar dela, né? E se eu posso ajudar, por que não ajudar? E eu estou aqui conversando com o senhor e eu vejo que o senhor não está bem, que esse olhar está errado, né? E aí, assim, você vê que as coisas não é sobre dinheiro e sobre matéria. A gente precisa da matéria para sobreviver, porque nós também somos matéria, o nosso corpo é uma matéria, né? Pó vai voltar para o pó. Enquanto estivermos aqui, precisamos, mas saiba que dê o seu melhor para o Senhor. Ouça a voz dele, seja direcionado por ele, que ele vai continuar cuidando e abençoando você de forma, nos mínimos detalhes, de forma grandiosa. É do jeito dele e no tempo dele, coisa linda de Jeová. Amém, amados? Glória a Deus, Sarinha, daqui a pouco eu vou estar te chamando para você estar subindo na janelinha para estar orando, amada do Senhor. Estou gostando de você orar por mim, gostando de ver você. É bom que você vai acostumando aí, né? Subir na janelinha, live. É tão edificante. Aquela palavra que você trouxe no grupo, muito boa, muito boa, muito boa, né? Assim, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. É por isso que é importante a gente ler a palavra. Gostei, né? O missionário ele falou assim: você conhece um pouquinho a palavra. Eu me sinto cada dia, né? Me sinto assim, falei, nossa, eu preciso tanto aprender. E é bom porque eu estou estudando há um ano, todos os dias, a palavra de Deus. Eu quero eternamente, enquanto Deus me permitir viver, estudar, porque a palavra ela é de fato libertadora e transformadora. Como a gente cresce, viu, irmão? Quem cresce é a gente. Se estudar a palavra, quem cresce é você. Amém, amados? Alguém vai querer oração? Se querer, amém. Se não querer, eu quero. Essa Sarinha vai subir aí na janelinha para estar orando por mim. Glória a Deus. E uns dias a Sara tá aí, ó, né? Deus soprando o nome dela, pastora, né? Ungida pastora pregando a palavra. Aí eu vou lembrar quando eu ouvi, né, uma live dela. Aí eu vou dizer assim: nossa, eu faço parte. Eu faço parte, né? Eu vi essa menina, essa jovem, teve comigo nas minhas lives e agora tá aí fazendo coisas grandes, né? E fazendo o ID do Senhor, pregando a palavra nos quatro cantos da terra. Eu falei, essa daí é uma das minhas. E a gente ter contato, orar e conversar e testemunhar nessa área em nome de Jesus. Pois faz parte do meu. Amém, amada. Você também, do meu. Vamos orar. O Cícero também. Que oração, a Sara também. Orar pelo Cícero. Santíssimo Deus e poderoso Pai. Deus Altíssimo, eu quero apresentar o teu filho Cícero diante de ti. Pai, em nome de Jesus, continua trabalhando na vida do teu filho. Renova as forças física, espiritual e mental do Cícero em nome de Jesus. Sê com ele da sabedoria. Em nome de Jesus, desperta teu filho para o crescimento espiritual, para que ele venha entender que tudo vem do alto, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para que ele possa crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Visita casamento, Senhor, visita a vida sentimental do teu filho. Fala com ele na palavra, em nome de Jesus. Deus vai fazer. E até os profetas serão como vento, porque a palavra não está com eles. Assim se lhes sucederá.
Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, é uma nação robusta e uma nação antiquíssima. Glória a Deus. É palavra de Deus, é Jeremias capítulo 5, a partir do versículo 13, viu, Cícero? Se quiser dar uma meditada aí. O juízo de Deus sobre Jerusalém. Não, Deus, ele é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus usou o pastor Clebson aqui, falando da gente, né, usar a ferramenta certa. Você pode até ter os dons de Deus, mas você tem que estar na posição. Deus cobra muito da gente. Deus cobra, porque o nome dele tem muito poder, né? E às vezes a gente relaxa, às vezes a gente desanima, por causa até mesmo das provas que passa, ou às vezes porque, por exemplo, irmãos, por exemplo, eu tinha diminuído um pouco o jejum porque eu estava passando muito mal, né? Por causa dos jejuns que eu estava fazendo, estava sentindo muito. Aí eu já fiz hoje, não, fiz sábado, não, sábado, domingo e segunda. Fiz 3 dias, estou em campanha Salmo 91, viu, povo de Deus, orando aqui pela minha vida, pela minha família, pela minha casa. Fiz 3 dias, já comecei a campanha com jejum para a glória do Senhor. Então, amados de Deus, busque se revestir, buscar mais no jejum e na oração também é necessário. Porque para os dons do Senhor se manifestarem em nossas vidas. Vamos orar pela Sara, em nome de Jesus, e depois eu vou estar subindo essa área aqui. Vou convidar você já, Sara. Aliás, eu não consigo te convidar, você que me convida. Chama aí, Sara. Santíssimo Deus e poderoso, amém, Cícero. Deus abençoe a sua vida, amado. Santíssimo Deus e poderoso Pai, de poder e providência. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, aqui está a tua filha Sara, Pai. Ah, meu Deus, meu Pai, vaso, profeta do Senhor. Pastora, meu Deus, meu Pai, a qual o Senhor chamou, meu Deus, meu Pai, para cuidar de um grande rebanho, a qual, meu Deus, meu Pai, o Senhor tem uma grande obra, meu Deus, meu Pai, na vida desta mulher. Continua mesmo, Pai, despertando a tua filha para estudar, para te buscar, para te conhecer e cada vez mais de ter intimidade com o Senhor. Que ela possa continuar crescendo na graça e no conhecimento. Usa ela, abençoa, dá vitória, abençoa a vida financeira, sentimental, abre as portas, arranca o impedimento, aquelas lutas, meu Deus, meu Pai, que vem sobre a vida da tua filha, que vem sobre a vida de todo mundo, meu Deus, meu Pai, que seja repreendido, Pai, tudo aquilo que vem contra o crescimento da tua filha, em nome de Jesus. Sei com ela e fala com ela na tua santa, gloriosa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Ontem, irmãos, eu gosto de trabalhar com prevenção. Já vou ler a palavra para vocês, Sara. E ontem eu peguei, abri o capô do carro, coloquei água, né, limpei tudo. Eu gosto, né, como eu disse ontem, eu estava falando do meu carro, né, eu te amo e tal, cuidando dele ali, fazendo a limpezinha. E eu fui colocar água, eu falei, deixa eu colocar água, porque faz dias que eu não coloco, deixa eu dar uma olhada. E eu coloquei água. E quando foi hoje, eu saí. E aí depois uma mulher falou assim, moça, seu carro tá vazando, tem alguma coisa vazando no seu carro. Eu já estava chegando, né, no meu destino, onde eu estava indo, e aí eu vi que eu tinha colocado a água, mas eu não fechei o radiador, né? E por isso que estava jorrando água. E Deus é tão fiel que a tampa ficou solta ali naquela parte do motor, que ela poderia ter caído no chão e perdido aquela tampa, que até a tampa que ficou solta, e eu andei muito hoje, nem a tampa Deus deixou eu perder. Para a glória de Deus. Eu falei, como Deus é fiel, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Porque o erro foi meu. Mas eu acho que se eu tivesse perdido aquela tampa, eu ia ficar brava. Eu ia ficar brava por causa das provas que eu tenho passado. Então Deus ele é tão maravilhoso que Ele falou, não, nem isso eu vou deixar acontecer com ela. Então assim, Deus ele cuida de nós, irmãos. Palavra de Deus para Sara. 1 Crônicas 17:7 diz assim, agora, pois, assim dirás o meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos,
Eu te tirei do curral de trás das ovelhas, para que se fosse chefe do meu povo Israel. Confirmando a palavra de pastor aí, amada. E estive contigo por toda parte, por onde fostes. E diante de ti te exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Te prepara, amada. Deus é contigo, e grande é a obra e a presença do Senhor é na tua vida, e Ele vai soltar o teu nome. Amém. Glória a Deus. Coisa linda. Coisa linda mesmo. Vamos orar? Vamos. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, eu te apresento, Senhor Deus, meu Pai, a Tua filha Selma, Pai, vai de encontro com a filha dela, vai de encontro em todas as áreas, Senhor Deus, meu Pai, Senhor, conhece o coração, a mente da Tua filha, Pai, eu não sei o que ela precisa, mas Tu sabes, Senhor Deus, meu Pai, para que também o Teu nome ele venha ser glorificado na vida dela, vai de encontro, Pai, Amanda, o Mateus, a Sarinha, Pai, também, Senhor, feita Tua vontade, Senhor Deus, meu Pai, sobre a vida de cada um, que Teus anjos possam estar, Senhor Deus, meu Pai, na casa dela, e aonde, Senhor, meu Deus, meu Pai, onde ela for, onde o Espírito dela for, Pai, guarda ela, guarda, Senhor Deus, meu Pai, o Espírito dá uma boa noite de descanso, derrama mais unção, mais sabedoria, Pai, é para Tua filha, no nome de Jesus, ser com ela, no nome de Jesus, repreenda todo mal, toda palavra contrária, Senhor Deus, meu Pai, todos os olhos que cercam ela, que venham cair por terra, no nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Você orou rápido, hein? Tá acelerado. Não precisa falar rápido, não. Se pode terminar a live, vai ficar tranquila, tá bom? Glória a Deus. Deixa, tipo assim, igual ontem, né? Os dias que Deus tem te usado na palavra aí. Às vezes é porque tem situações, às vezes tem gente que repete muito. Tem situações, talvez Deus até permita, porque às vezes a pessoa. Uma vez, quando Deus mandou mudar de igreja, Deus falou para mim, aí eu falei, Senhor, é tempo de eu mudar, então me dá uma visão, me confirma. E aí Deus chegou e me mostrou onde uma irmã me dava uma chave dourada, colocava no meu sofá e empurrava assim, falava aqui, irmã Selma, essa é a chave da tua casa. Eu falava, tá bom. Só que o tá bom era tipo assim, eu não tinha entendido, né? Aí ela falava, olha aqui, irmã Selma, essa é a chave da tua casa. Então, às vezes é necessário repetir, né? Aí eu falei, ah, tá. Tipo assim, a chave da igreja que eu tinha que congregar. Então, aí Deus confirmou ali onde eu tinha que ir, que era tempo de mudar de igreja. Então, Deus, ele sabe da necessidade. A obra do Senhor, cada um é de um jeito. É incrível. Eu fiquei observando, Sara, o trabalhar de Deus, a mulher está perdida, tem que conduzir a mulher, tem que passar no borracheiro, ele está com o princípio de depressão, conversar com ele. Hoje eu orei por ele e Deus ele me deu uma ousadia, uma coragem, a gente vai aprendendo com as pessoas. Eu lembro que, né, no processo de libertação na minha casa, eu lembro que uma vez eu chamei a pastora Adriana para ir orar na minha casa e ela foi orar, e ela foi sozinha. E eu falei, pastora, a senhora veio orar sozinha na época, né? Muito tempo atrás. Ela falou assim, Eu falei assim, a senhora não tem medo? Quando a gente é novo, a gente tem muito medo do demônio, né? Aí ela falou assim, não tenho não, porque é no nome de Jesus, né? E a gente se torna guerreiro. E ela falou assim, se eu for esperar o povo, não vou nunca. Porque o povo não se posiciona, o povo não ora, o povo não se dedica, né? E o povo não tem coragem, então eu não vou deixar de fazer a obra de Deus, né, Janice? Ela falou, eu vou, e pronto. E ela foi ali sozinha na minha casa e orou, na época eu estava, né, com o pai das crianças, orou pela gente e tal. E aí hoje, quando eu fui orar por aquele homem, coloquei a mão assim no peito dele, na hora que eu estava orando pela saúde dele, na hora que eu soltei, ele chega e diz assim, né? Olha Deus curando, olha Deus trabalhando na vitória, para a glória de Deus. Aí quando eu fui orar por ele hoje, eu lembrei dela, né? Eu lembrei dela fazendo a vontade de Deus ali. Falei, também vou fazer. E eu oro na rua, eu oro, né, no comércio, onde a pessoa chegou, eu preciso de oração, eu oro. Olá, Ana Cláudia, a paz do Senhor. Amém, Sarinha? Obrigado pela participação, amada. Gostei do vídeo, gostei da sua observação. É isso que eu quero, porque, tipo assim, eu não quero que as pessoas coloquem lá no grupo um monte de vídeo que só porque achou legal no TikTok, né? Mas você colocou um vídeo mais que edificante, você explicando, que você entendeu dentro da palavra, porque, tipo assim, às vezes a pessoa pegou um vídeo legal, sai distribuindo para todo mundo, mas nem ela mesma prestou atenção, né? E é um estudo da palavra, né? É um estudo da palavra.
E aquela mulher, Camila Barros, ela é Vaz, né? Ela é Vaz, né? Glória a Deus. Eu que abri a câmera aqui rapidinho. Para falar sobre isso. Não, tem muitas pessoas, eu sou uma pessoa que quando eu não entendo, eu não pergunto, mas a gente tem que perguntar. E eu não sei se todo mundo entendeu o que eu quis passar na mensagem, que foi o seguinte: a gente, como fala a palavra de Deus lá em Oséias, né, como foi no vídeo 4:6, que o próprio Deus fala que o povo dele foi destruído por falta de conhecimento. Então a gente tem que buscar conhecimento todos os dias. Antes a minha desculpa era, eu não vou ler a Bíblia porque eu não entendo nada. Essa era a minha desculpa. Eu falei assim, eu não vou porque eu não entendo. E a minha desculpa era essa, e falta de preguiça também, tinha muita preguiça. E aí tomei vergonha, né? E aí a gente tá com o celular na mão, a gente tem internet. Então o que você não entende, você vai lá buscar na internet. Não entendi o que estava escrito lá em Josué. Tá lá a explicação, tudo bonitinho. Tem pregações também. Então a gente aprende muito na internet. E sobre a oração, a gente também, às vezes a gente vai pedir coisas ao Senhor por falta de conhecimento. Um exemplo, a gente vai pedir ao Senhor, Senhor, faça mal àquela pessoa que me fez mal, como eu citei lá. E a gente precisa ter conhecimento, porque a palavra do Senhor, ele não vai contra a palavra dele. A palavra dele, não paguem o mal com o mal. O Senhor, ele faz justiça. Então, foi essa mensagem que eu quis passar para vocês lá no grupo, porque cada um tem a sua oração, cada um tem a sua intimidade. Então, não foi relacionada para você mudar a sua oração, e sim para você ter conhecimento com o que você fala, para não ir, como se fala, me esqueci a palavra agora, ir de encontro não, ir fora da palavra de Deus, me esqueci o nome, mas não ir de encontro com a palavra de Deus, e tem que ir de encontro. É isso que eu quis passar a mensagem, não sei se muitos entenderam, mas essa foi a mensagem. Amém. Deu para entender, foi bênção de Deus, né? E é interessante que quando você conhece, você ora mais voltado para dentro da palavra mesmo, e Deus ele honra, porque é interessante, porque hoje, você falou, e ontem eu orei, quando eu orei, eu estava limpando meu carro, e eu orei, aí eu orei essa passagem que eu falo, Senhor, tua palavra diz que, né, tem como que é Deus que fala assim, que fala assim, que tem olhos, mas não vê, que tem boca, mas não fala. Então, eu falei, mas eu não sirvo esse não. Deus, tem pessoas que servem esse Deus e eu não sirvo esse não. Eu sirvo um Deus que tem todo o poder e eu quero ver a tua glória na minha vida. E eu orei dentro da palavra ontem e hoje de manhã o Senhor manifestou. Então, conhecimento é poder. Obrigado, gente. Um abraço. Fica na paz. Deus abençoe. Povo de Deus, beijão. Até amanhã. Amanhã é quarta, né? Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz. Dormem com Deus e até amanhã. Em nome de Jesus. Obrigado, Sara. Beijo. Beijo, gente. Paz, fica na paz. Beijo, Janice. Tchau, tchau, povo de Deus. Obrigado pelos likes. Obrigado pela participação. Tá faltando, acho que é 27 centavos para mim bater a meta aqui, para me poder sacar no o TikTok aqui, né? Os diamantes, os dimas, né? Os presentes que vocês enviam. Então, só o mínimo para sacar é $9. Então, eu estou com $8,77, se eu não me engano. Então, mais ou menos isso. Falta um pouquinho, uns 30 centavos. E aí, você que pode abençoar, você que tem diamante, você que pode jogar baú, deixa Deus te usar. Obrigado, Sara. Estará providenciando, amém. Tá bom, gente? Beijo, fui, a paz, até amanhã, em nome de Jesus. Fica com Deus. Tchau, tchau. Encerrando a aula.